Eu sou a Fernanda Belfort. E eu sou a Andréa Janer. E bem-vindos a mais um Duplo Clique. E aí, Dea, como é que foi essa semana? Cheia, né? Semana pós-carnaval, tudo acumula, né? A gente acha que a gente descansa no carnaval, mas a semana seguinte, assim, paga a gente preço, trabalha né? dobrado, né? Paga um preço. Mas enfim, foi uma semana boa. Muita coisa aconteceu e continua acontecendo, né? A gente acabou de assistir aqui, estamos com a CNN, Globo News ligadas aqui enquanto a gente grava, e acabou de haver um ataque do Paquistão ao Afeganistão, declararam guerra. Então, uma notícia fresquinha aí, vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas horas. Uau! É isso, né, gente? A gente acha que tá com a pauta pronta. Por isso que eu não fico com a televisão ligada. Quem fica é a Andréia, entendeu? E eu queria ter mais uma, eu queria ter duas. Porque eu fico entre Globo News e CNN, Globo News. Eu queria ter dois monitores, ainda vou chegar lá. Tipo, sabe assim, Bloomberg, que a gente anda com as televisões todas ao redor. Mas eu gosto, eu não fico... Tem gente que fala que dá ansiedade, essas coisas acontecendo em tempo real, mas eu gosto, eu gosto de saber. Pra mim, televisão, acho que a gente cresceu com a televisão, assim, acho que é uma coisa que... E eu sou super fã da Globo News, todo mundo sabe, eu adoro. E CNN também, são minhas duas fontes, assim, quando a gente fala de TV, são as minhas duas fontes favoritas. Às vezes, quando eu ponho um pouco na Bloomberg, ponho um pouco também enfim, eu não curto muito CNN Brasil. Eu prefiro a Globo News que a CNN Brasil, mas a CNN Global eu adoro. Eu adoro a Caitlin Collins, que é a repórter da CNN que cobre a Casa Branca. Eu sou muito fã dela, sigo lá nas redes, enfim, sou super fãzoca. Maravilhoso. E eu assisto o Jornal Nacional também. Gente, é mesmo, Fê? Que interessante. E tem muita coisa boa. A gente tem um certo preconceito, né, de ser meio que uma coisa old, não sei. Não, mas eu coloco eu assisto no Globoplay. Então, mas e aí, obviamente, às vezes no dia seguinte de manhã, fala, não vi o jornal, tô me arrumando, ponho. E o delícia de você ver no Globoplay é que de repente começa um bloco, né? Bloco das desgraças. Você pula, entendeu? Né? Bloco do não sei o quê. Eu não tô afim de ver essas desgraças agora. Mas assim, não, uma super cobertura de Juiz de Fora, né? De tudo que tá acontecendo em Minas e tal. Então, acho que tem umas coberturas, tem eles são matérias muito boas. Eles são muito bons. Eu acho que respeito vale. também muito o jornalismo. Acho que vale. Da Globo ali. Acho que é um outro... eu acho um orgulho nacional a Globo News, sinceramente. Mas olha, vamos começar por uma notícia bem importante que aconteceu ontem. E eu tenho sempre um viés com esse tipo de notícia, né? Porque vocês sabem, eu tenho 3 filhos morando fora do Brasil. Então essa pauta da imigração é uma pauta que pra mim me é muito cara, né? Eu tô sempre acompanhando. E eu tenho uma filha morando nos Estados Unidos, né? Então, acho que essas notícias que chegam realmente têm um impacto maior em mim. Então, ontem de manhã, começou a circular logo cedinho, até porque aconteceu às 6 da manhã em Nova York, o ICE, né? 5 agentes do ICE invadiram um dos prédios que são dormitórios, né? São os dorms da Universidade de Columbia. It's a first, né? Isso não tinha acontecido ainda. A gente houve muita coisa acontecendo do ICE em outras cidades americanas. A gente acompanhou o que aconteceu em Minneapolis aí durante o mês de janeiro, que foi uma tragédia, né? Várias tragédias, 2 americanos mortos, né? Cidadãos americanos mortos pelo enforcement do ICE, mas ainda não tinha acontecido assim. Então eles entraram usando uma história falsa, né? Então eles alegavam estar buscando uma criança desaparecida. Então, assim, já entraram com identidades falsas. Eles disseram que eles eram da polícia de Nova York, eles não disseram que eram do ICE. E entraram abruptamente no prédio de uma maneira muito rápida, muito agressiva. E detiveram uma estudante chamada Eumina Agayeva. O apelido dela é Ellie. Ela é azerbaijana, estudante do último ano da School of General Studies de Colômbia. Está cursando neurociência e ciência política. Ela é pesquisadora em neurociência, é uma influenciadora digital também e tem um número razoável aí de seguidores, onde ela fala sobre a vida de estudante nos Estados Unidos, dá dicas de para estudantes internacionais que querem vir morar nos Estados Unidos, né?
E ela foi levada e detida, assim, para choque, surpresa de todos os outros estudantes que estavam ali, né? Foi tudo muito rápido. E horas depois, ela foi solta porque o Mandani, prefeito de Nova York, estava indo para Washington para uma reunião que já estava agendada com o Trump e fez um apelo pessoalmente ao Trump para que ela fosse solta, e o Trump rapidamente atendeu. Então, houve aí uma negociação direta entre duas figuras meio oponentes, né? Porque o Mandani e o Trump têm uma relação estranha, né? Porque eles são tinham tudo para ser inimigos, mas teve aquele momento na Casa Branca que o Mandani conquistou o Trump, né? O Trump disse que gostava dele, achou ele charmoso. Enfim, tudo isso aconteceu ontem. Deu química. E hoje de manhã, a reitora interina de Columbia fez um vídeo que está circulando nas redes, descrevendo a ação, né, contando em detalhes o que aconteceu e, assim, levantando 1000 questões, assim, sobre a forma como tudo aconteceu. Foi usando realmente identidade falsa. Eles não podiam ter feito o que eles fizeram, eles não podem adentrar um prédio privado, né, em busca de uma pessoa. Não se sabe até agora qual o real status do visto dela de imigração, porque há uma justificativa do ICE de que ela teria tido seu visto revogado em 2016, mas isso ainda não foi confirmado pela imprensa. Então, tudo ainda muitas suposições, ainda a gente não sabe a real extensão da história, mas, de qualquer maneira, o método usado pelo ICE, né, usando um pretexto falso, entrando de madrugada numa residência universitária, está sendo, assim, amplamente criticado por todo mundo que, enfim, está falando sobre isso hoje. Bea, mas a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: para estudar tem que ter visto. Como que eles entram lá? Ela tinha visto? Pra mim deu esse tchutchu na cabeça, entendeu? Assim, por quê, né? Então, é isso que a gente está tentando, vai aguardar aí as notícias esclarecerem, né, o que de fato aconteceu. Porque Columbia e a estudante dizem que a Ellie tem um visto válido, é estudante regularmente matriculada. Então, foi provavelmente uma denúncia falsa ou algum engano no sistema do ICE americano, que targets, né? Eles estão sempre targeting pessoas, eles têm muita informação. É nisso, sim, inclusive, que em tese várias big tech americanas estão ajudando o governo, né, a trabalhar na identificação desses aliens, dessas pessoas que estão em situação irregular nos Estados Unidos. A questão é que muitas vezes é uma denúncia que não procede, né? O que Columbia alega, que ela está com a documentação em dia. E a gente já viu isso acontecer em outras situações também. Pessoas que estavam com tudo regularizado também foram atacadas, foram detidas, até que elas provassem o contrário. É uma experiência traumática e que, de uma certa forma, tem eu acho que tem um cunho meio teatral, né? Eu acho que essas coisas que acontecem, elas têm como objetivo também gerar um clima de terror. Lembrando que o Trump, lá no início, a primeira sugestão dele era a autodeportação. Lembra? O self-deportating. Volte para casa. Volte para casa espontaneamente, né? Não precisa passar por essa situação traumática. Você mesmo que está em situação irregular, tome a iniciativa de ir embora, porque em algum momento você vai ser pego. Então, acho que esse aviso, esse alerta do Trump lá atrás, somado a essas ações bem midiáticas, né, elas acabam gerando esse efeito desejado por ele de fazer com que as pessoas decidam ir embora ou decidam nem vir para os Estados Unidos, né, que eu acho que era exatamente o objetivo dele desde o início. É assustador. E também, né, eu e a Dé, a gente estava conversando quando a gente ia colocar essa pauta, e tem muita gente que ouve a gente que a gente tem uma audiência privilegiada no geral, né? Mas tem muita gente que considera mandar filho para estudar fora, ou tem filho estudando fora, ou conhecidos. E é isso, né? Você começa com essa insegurança, porque você fala, puxa, peraí. Então, é um estudante que está morando, né, no dormitório da faculdade, tipo, numa situação que você consideraria segura,
né? E de repente acontece um negócio desses. E tudo bem, ela foi solta e tal, mas que experiência traumática, que coisa, entendeu? Né? E ela foi solta porque o Mamdani teve que interferir pessoalmente, né? Acho que calhou de ele estar indo para Washington, né? Ele não foi a Washington para conversar com o Trump sobre isso, ele já tinha uma agenda previamente marcada, e aproveitou esse encontro para fazer esse apelo, né? Mas se ele não tivesse ido, talvez ele não conseguisse falar com o Trump da forma ideal, talvez ela ficasse presa por um tempo. Então, assim, é algo que realmente levanta muitas preocupações de quem tem filhos estudando lá, quem está... mesmo legalmente, você não tem garantia alguma, né? Então, é muito complicado mesmo isso tudo que está acontecendo. Bom, eu aqui em casa, a Bibi estava numa escola mais internacional, foi para uma escola agora, Brasil, vestibular. Começa a influenciar um monte de coisa também, né? Não é só isso, mas essa situação toda americana, sabe que eu visitei a Avenues até entre as escolas, quando a gente estava decidindo para que lado a Bibi ia, e na Avenues falaram que alguns anos atrás, quase todos os alunos iam para fora, que agora metade dos alunos já planejam ficar no Brasil. Então, quer dizer, tem uma mudança aí acontecendo. O impacto, né, na marca Estados Unidos, né? A gente falou isso bastante aqui já, né? Pessoas têm procurado outras alternativas. Não tá o momento bom. Quem tem opção de estudar em outro lugar ou morar em outro lugar, imagino que também isso tenha afetado muito mais empresas americanas, também, claro. Empresas americanas que estão tentando levar pessoas para trabalhar lá. Isso mudou completamente, né? Então as pessoas hoje ficam com receio de se mudar, de levar a família. A gente sabe de vários casos de pessoas que, mesmo com a empresa levando, né, um expatriado e tudo mais, a documentação está demorando muito para sair, está tudo muito difícil. Então, eu acho que realmente esse legado aí do Trump vai demorar muitos anos para ser revertido, né? Lembrando que ainda tem 3 anos de governo, né? Então essa situação não deve mudar tão cedo. E lembrando também que esse tipo de ação, de entrar em Colômbia e tirar um estudante sem uma justificativa plausível, né? Não é que ela era super ativista e vão falar que ela, né, instigava um monte de coisa, não teve nenhuma explicação assim, vai contra o que pelo menos todos os caras de tech e toda a galera que apoia o Trump, mas que é mais do empresariado, defende. Porque uma coisa é você conseguir controlar ali o que você tem de imigrantes ilegais, que não são capacitados e tudo, apesar de ter uma mega discussão, porque o americano também não quer fazer o trabalho de fazer faxina, então, né, tem essa discussão toda, mas que todos falam, puxa, alguém que está estudando nos Estados Unidos deveria já sair de um PhD ou qualquer coisa assim, com visto. Não tem por que os Estados Unidos formar alguém para ir embora dos Estados Unidos. E começar a atacar as universidades vai contra, talvez até o Trump tenha soltado ela, porque não é provavelmente algo popular, nem entre os apoiadores dele, né? Exato, acho que a gente já falou bastante disso, né? A quantidade de funcionários de tecnologia estrangeiros morando nos Estados Unidos hoje, que são responsáveis por esse ecossistema pujante, né? Que é a tecnologia, o mundo digital americano. Se isso tivesse acontecido talvez 10 anos atrás, a história seria muito diferente. Todos esses indianos, esses chineses que estão lá, não teriam talvez construído todas essas ferramentas que a gente está usando hoje, né? E a ciência, né, Dea? A ciência toda, né? Assim, tudo que teve de desenvolvimento das coisas das universidades, além até das empresas de tech, né? E falando em tech, também teve o caso da Anthropic, né? Super pauta aí que a gente começou a falar disso na quarta-feira lá no Trend Talks, que é o nosso conteúdo mensal na Oxygen, que a gente fala sobre os assuntos mais importantes do mês, né? E estava exatamente no momento em que o Pentágono estava pressionando a Anthropic para afrouxar seus guardrails, né, as suas salvaguardas, para continuar trabalhando para a área militar do governo. Tem um contexto que eu vou dar 2 passinhos aqui para trás para contar um pouquinho, né? A Anthropic, que é a empresa que faz o Claude, que vocês bem sabem, é o nosso LLM favorito, né? Eu sei que vocês vão dizer, não, mas o seu não era Manus. Tá, mas o Manus usa o Claude, tá? Então, não, e também não é mais. Agora eu tô apaixonada pelo Cowork e a vida é assim mesmo, gente. Cada semana... Até porque a Meta comprou o Manus, exato, aí sai... aí ficou ruim. Eu assinei o Claude agora também, mas vamos lá. Bom, a Anthropic, que é a criadora do Claude,
fechou um contrato de $200 milhões com o Pentágono em julho de 2025, ou seja, ano passado. E o contrato tinha 2 condições impostas pela Anthropic. O Claude não seria usado em armas autônomas, ou seja, drones e coisas assim, sem um humano no loop, e não ia ser usada para vigilância em massa de cidadãos americanos. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui do ICE, tá? Bom, nessa terça-feira, o Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, convocou o Dario Amodei, que é o fundador... Desculpa te interromper, eu não entendi porque voltaram a chamar ele de secretário de Defesa, né? Tá nas matérias, secretário, porque ele era o secretário de guerra agora, de né? guerra, é verdade, Fê, bem não observado. Sei. Era Ministério da Guerra, secretário da Guerra. Mas eu tô lendo as notícias todas, tá? Defense Secretary, não sei se mudou, mas bom. Ficaram mais bonzinhos. Bom, o Pete Hegseth convocou o Dario Amodei no Pentágono e deu um ultimato que até hoje ele precisava aceitar esses termos do Pentágono. Ele precisava aceitar esse uso irrestrito, né? Ele tinha que levantar essas obstruções a esse contrato, né? Ele tinha que aceitar trabalhar com o governo de forma irrestrita, ou seja, contrariar o que ele tinha imposto como condições lá atrás. E aí ficou esse impasse, porque Google, Meta e xAI aceitaram. Já estão trabalhando de forma irrestrita com o Pentágono. E a Anthropic ficou nesse dilema até ontem à noite. E para surpresa de 0 pessoas que seguem e acompanham de perto o Dario Amodei, acreditam no futuro da sociedade. Ele se recusou a aceitar as condições do Pentágono. Então, hoje de manhã, todos os veículos estão cobrindo isso, é a notícia do dia. Eu diria que é a notícia do ano, né? Porque é muito raro ver um líder de uma empresa de tecnologia deste porte, que tem tanto a perder, e não é só esse contrato de 200 milhões que ela vai perder, são 1000 outras coisas que o governo americano acaba interferindo, né? Ou seja, hoje a gente sabe que o Trump, ele exerce uma influência até indireta nas empresas para que elas comprem, né? Contratem serviços de empresas alinhadas ao governo do Trump. Então tem muito, a Anthropic tem muito a perder em termos financeiros com essa decisão. Porém, ele ganha muitos pontos, né, com todo mundo que está aqui, como a gente, falando de regulação, preocupados com ética, com segurança da inteligência artificial, com esse desenvolvimento que vai ser seguro para a humanidade, né? E eu acho que isso é muito consistente e muito coerente com o que o Dario Amodei diz e faz desde o início. A Anthropic, gente, só para lembrar aqui, ela foi criada pelo Dario e pela Daniela Amodei, que são irmãos. Ambos trabalhavam na OpenAI, saíram da OpenAI por não concordar com os rumos que a OpenAI estava tomando lá atrás e montaram a Anthropic com o objetivo de construir a empresa mais ética e segura de IA generativa do mundo. E isso sempre teve no DNA da empresa, no DNA deles. Eles fizeram uma constituição logo no início para guiar os valores do Claude. E eles têm tentado, diante, né, dessa aceleração absurda que a gente está vivendo e diante de todos esses desafios que a gente tem hoje de IA, eu acho que eles estão conseguindo construir algo que é um pouco melhor do que a média. Maravilhoso. E só para vocês conectarem aqui os pontos na memória, quando a gente estava contando do comercial do Super Bowl, que falava, né, do advertising e tal, que deu aquela briga toda com o Sam Altman, porque era aquele lance de você ir falar, sei lá, com o seu terapeuta, e de repente, né, no comercial, é uma pessoa e ela responde como se ela fosse um chat, o tempo que ela demora, a forma que ela fala. Então eles conseguiram retratar isso super bem. E de repente no final ela começa a anunciar um produto, sabe assim, você deveria comprar tal coisa. E que foi, né, assim, pegou pesado ali no Sam Altman. Foi uma das poucas vezes que eu vi o Sam Altman perder o rebolado mesmo. Porque geralmente ele é bem, né, contido e tudo, cool. E fazer um post. Ele é cool com as coisas, né? Ele consegue. Ele tem até uma frieza que em alguns momentos até incomoda um pouco, né? Porque ele vai e faz muitas entrevistas com muita gente, que eu acho que é um fator incrível. Ele não fica escondido, né? Assim, ele tá um pouco menos
agora, mas ele sempre foi uma pessoa muito presente, que vai em várias entrevistas e vai assim, né, no meio de um monte de aluno e fazem as perguntas mais difíceis para ele. E ele parece que ele, né, sai da pessoa dele, assim, olha de cima, né? Esse ponto do risco do futuro é verdade, mas eu acho, tipo, sei lá, né, começa a falar da renda universal, mas ele geralmente consegue separar um pouco a emoção e ele não conseguiu dessa vez. E a Anthropic, quando começou o ChatGPT e tal, a Anthropic sempre esteve presente, mas sempre esteve bem lá atrás, né, Bea? E acho que a Anthropic cada vez mais está ganhando protagonismo, está crescendo muito, né, nessa parte de enterprise, né, de vender para as empresas, via API, coisas assim, está construindo um negócio. Ela ainda não abriu capital. Foi um ponto que quando a gente estava conversando na pauta, você também falou, né? É mais fácil, porque não tem capital aberto, então não é, né, que vai vir, de repente vai começar a tomar algumas medidas e algumas coisas e pode vir, né, um investidor ativista e querer mudar tudo porque a ação está caindo e qual que é o impacto disso. Então acho que ainda está numa posição melhor nesse sentido e ela está claramente construindo o diferencial dela em cima dos valores e da ética. O que, para um jogo de consumidor, como o jogo da OpenAI, né, que quer meio que ser uma Meta, ai que medo, mas ou um Google, um pouco menos medo, mas às vezes é um jogo difícil, mas que para o jogo corporativo é um jogo muito importante, porque a primeira coisa que você precisa ter, eu trabalho com isso, né, tecnologia, agentes, o fator número 1 é você confiar na empresa, você confiar que a empresa vai estar funcionando, que ela vai te resolver um problema se acontecer, e que ela não vai ser antiética com os seus dados, que ela não vai, né, assim. E acho que essa construção, eles estão, espero eu, conseguindo construir uma empresa de sucesso baseada em valores corretos e usando isso como diferencial. Sem precisar, como a OpenAI, em alguns momentos, começar a trair as suas intenções iniciais, né? Começar a falar em advertising, que era o último recurso que ia fazer, começar a falar de outras coisas. Então, espero que eles segurem mesmo e acho que eles não vão ultrapassar essa linha. Acho que o que eu acho mais legal, o que eu acho mais legal da Anthropic é que eu já vi o Dario Amodei falar ao vivo várias vezes, né? Eu tive a oportunidade de vê-lo, sou muito, muito fã dele, do jeito dele. Ele é uma pessoa muito... Ele, de todos esses líderes, ele é o que mais fala sobre segurança e ética desde o início. Ele fala abertamente, ele traz esse assunto, ele se preocupa. E ele tem eu já tive numa entrevista dele em Davos ano passado, em que o jornalista do Wall Street Journal perguntou: tá, mas se você fala tanto em segurança, em ética, que isso é tão importante, por que vocês mesmos continuam acelerando o desenvolvimento da AI, se isso está se você poderia parar, né? E eu acho que a resposta que ele dá é muito boa, na medida em que ele entende que desacelerar não é mais uma opção, porque a gente já falei isso aqui no Duplo Clique algumas vezes também, nas palestras que eu dou, né? Existe um sentimento desses líderes de tech nos Estados Unidos de que existe uma guerra com a China para liderar inteligência artificial no mundo. Quem liderar a inteligência artificial no mundo vai ser o líder do mundo, né? É hoje a coisa mais importante para você ter esse protagonismo, essa supremacia global, né? Então, como se parte do princípio que a China está acelerando, sem que a gente saiba muito o que está acontecendo lá dentro, mas que, em tese, a China está muito avançada em AI, e eles têm isso como meta lá, né? Ser líder global de até 2030, os americanos entendem que eles não podem se dar o luxo de desacelerar. Então, é um sentimento até meio corporativista, que embora eles sejam concorrentes e até talvez inimigos, né? OpenAI, Meta, o próprio X, a Anthropic, elas todas estão correndo para não permitir que a China vença essa guerra. Eles usam essa palavra, guerra. O próprio Amodei já usou essa palavra. Então, ele entende que não é uma opção desacelerar, porém, ele tenta fazer isso da forma mais segura e ética possível, né? E eu acho interessante porque ele não está fazendo isso como uma estratégia de marketing. Poderia até ser interpretado como uma estratégia de marketing, porque na medida em que as pessoas não têm o mesmo grau de confiança na Meta, por todo o seu histórico, não têm o mesmo grau de confiança no X, por todo o seu histórico, também que sabemos. O Google, acho que
dessas é a que menos se envolveu em problemas. Então, a gente sabe que as pessoas têm uma imagem positiva, no geral, da Google, né? Então, até poderia ser uma estratégia interessante para a Anthropic se posicionar como good cop na história, né? E ele podia estar fazendo isso tudo como uma mega estratégia de marketing. Mas não é genuíno, é verdadeiro. Eles realmente estão sendo consistentes com toda a sua trajetória até aqui. E isso, eu acho, assim, excepcional. Quando a gente está vivendo num mundo que não tem mais coerência hoje em dia. Coerência é uma coisa, assim, cada vez mais rara. Em vários sentidos. O dinheiro está comprando tudo, né? Então as pessoas estão abrindo mão dos seus valores, abrindo mão dos seus princípios, quando isso não interessa mais, porque elas vão perder um contrato, como é o caso da Anthropic aqui. E eu acho que ele ser coerente vai custar caro em termos financeiros, mas eu quero crer que isso vai gerar, né? Até quero acompanhar nos próximos dias se de fato vai ter um pico, por exemplo, nas assinaturas de Claude. Né? Hoje no grupo da Auction, quando a gente estava discutindo acabei de assinar, manhã, então se tá depender vendo? de Duas mim, pessoas. Eu já ia assinar, mas no grupo da eu quero Auction muito de manhã, usar o Cowork. Hoje de manhã no grupo da Auction, quando a gente estava discutindo isso no WhatsApp, uma pessoa entrou e falou: parabéns, né? Que bom que o Dario Amodei fez isso. Finalmente chegou o dia de assinar. Então, eu quero crer que isso vai ser um sentimento comum entre as pessoas que vão querer prestigiar e né, mostrar, deixar de assinar, sei lá, um ChatGPT ou deixar de assinar uma outra ferramenta para assinar o Claude. Então, assim, convido aí quem estiver nos ouvindo a fazer o mesmo, que eu acho que eu sempre falo que a gente pode... Às vezes a gente se sente impotente diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, mas a gente pode sim ajudar algumas empresas que a gente acredita, dando a elas, né, o nosso investimento. É perfeito, e eu acho que é isso, né? Eu acho que quando... É muito fácil uma empresa falar que tem valores, né? Ou tem uma missão. Quando isso conflita com o dinheiro e uma decisão precisa ser tomada, que é a hora de você realmente entender se isso é verdade ou não, né? Então, acho que esse é um ponto crucial. Mas também não adianta a gente ser romântico, né? Não adianta a gente achar, não, eles são consistentes, o outro não é consistente. Se a consistência não tiver um modelo de negócio que combine com ela para manter a empresa em pé, não acontece. E é o que eu estava te falando um pouco, né? Assim, eu não acho que a intenção da OpenAI é virar uma meta. Não é. Mas, se eles não conseguirem encontrar um modelo de negócio que deixa a empresa em pé, sem precisar de advertising, sem conseguir fazer isso sem a coisa da atenção, eles podem acabar sendo levados para o lado ruim. Porque no fim do dia, é uma empresa, né? O cara também não vai desistir de crescer a empresa. Esses caras são caras que têm uma ambição, um negócio gigante. Então, acho que esse é um ponto importante, né? E comentando rapidinho aqui, né, só para a gente também trazer um pouco de leveza aqui das fofocas, apesar do assunto ser quente, né? O Bill Gates essa semana também falou para os funcionários do Gates Foundation, né, sobre o Epstein. Então, ele admitiu que teve casos com duas mulheres, parece que duas russas, né? Uma que, sei lá, jogava, acho que... O que ele joga? Cricket. A outra, que é uma, sei lá, astrofísica ou alguma coisa assim, né? Uma coisa bem nerd. Mas ele falou que apesar dele, sim, né, conhecer o Epstein, ter encontrado ele em várias vezes e tudo, ele nunca fez nada ilegal, ou seja, nunca teve nenhuma relação com nenhum menor de idade, que as fotos que tem também eram fotos que pediam para ele tirar. Isso assim, gente, o Bill Gates é muito famoso há muito tempo, né? Todo mundo que encontra o Bill Gates quer tirar uma foto com o Bill Gates, então ele também usou um pouco esse negócio. E foi, de alguma forma, um pouco mais aberto em relação a isso, mas acho que essa também, né, é uma conversa que está acontecendo, porque o Bill Gates é um cara que, quando ele começou a carreira dele, ele tinha uma imagem muito ruim, né, assim, de ser um cara extremamente agressivo do ponto de vista de ganhar o mercado, de acabar com outras empresas. Vamos lá, colocar o Internet Explorer de graça em todo o Windows que as pessoas comprarem no computador e com isso a gente destrói a Netscape, sabe? Teve casos e casos, assim. Eu trabalhei na Microsoft de
99 a 2004, começo de 2005. Então, eu estava próxima disso, né? Eu lembro que as matérias que saíam sobre a Microsoft, sobre o Bill Gates no jornal, eram matérias, em geral, negativas. Depois ela acabou virando totalmente a imagem dele, né? Com o Gates Foundation. Ele é, né, um dos filantropos mais sérios, eu acho que tem, né, uma das fundações e tal, mais respeitadas. Ele tem todo esse lado, né, de pensar a sociedade, da lista de livros, eu acho que ele realmente evoluiu para ser uma pessoa melhor. E ele é um cara que hoje eu gosto, né, assim, ele foi uma das poucas pessoas, apesar de ele não ter sido extremamente vocal, ele se posicionou contra o Trump em coisas ao longo desse ano. Ele tem algumas coisas que você fala, pô, sério, né? Agora, surpresa para 0 pessoas, né, Dea, que isso tudo aconteceu. Até porque, e a gente já tinha comentado essa história há muito tempo atrás, foi um dos motivos que a Melinda saiu da fundação e se separou dele. E eu estava ouvindo um podcast, né, do Pedro Doria, o Warren Buffett também saiu da fundação quando tudo isso aconteceu, né? Então, assim, essa coisa toda. E você mesma estava comentando da quantidade de gente que está perdendo os seus empregos por algum tipo de envolvimento no Epstein Files, né? Sim, tem começado a sair agora algumas matérias sobre isso, né? Porque, na verdade, começou com um aqui, outro acolá, né? Nomes foram sendo ventilados, alguns nomes que a gente já sabia, Bill Clinton, todo mundo sabia, o próprio Bill Gates, todo mundo já sabia. Só que nas últimas semanas, começaram a aparecer nomes de figurões, assim, envolvidos, que estão renunciando ou sendo demitidos dos seus cargos. Isso não são cargos banais, não, né? Então, você tem desde o Príncipe Andrew e do Peter Mandelson, que foram, enfim, afastados por algo bem grave, até mais profundo do que o envolvimento com a prostituição, né? Eles foram afastados por má conduta em cargo público, né? Então, isso também mostra que tem outras ramificações dessa história do Epstein, né? Não é apenas, não querendo dizer que é pouco, né? Mas não é a prostituição o fim. Talvez ela seja o meio para envolver políticos e empresários em uma rede, talvez, né? Dizem que tem espionagem internacional na história. Então, acho que essa prisão, ainda que tenha sido temporária, do ex-príncipe Andrew e do Peter Mandelson, que era um embaixador britânico nos Estados Unidos, ou seja, uma figura muito, muito importante, né? E influente politicamente, mostra que talvez o buraco seja mais embaixo, né? A prisão do Peter Mandelson chegou a afetar, inclusive, o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro britânico, porque eles são próximos e houve até quem pedisse a renúncia do Keir Starmer. Então, dizer que o Epstein Files está abalando as estruturas políticas e econômicas no hemisfério norte é até um understatement, assim, porque tem muita gente que ainda vai ser revelada. Cada semana tem nomes novos entrando aí na dança. Ontem foi o Borg Brand, que é o CEO do Fórum Econômico Mundial, né, do World Economic Forum. Ele era um CEO meio café com leite, porque, acho que eu já contei aqui, mas o Fórum Econômico está vivendo um momento de transição, né, em que o seu fundador, que era o Klaus Schwab, também foi afastado por outras denúncias aí ano passado, e esse ano o fórum foi comandado por 2 CEOs interinos, Larry Fink e André Hoffman, e o Borg Brand era uma figura meio institucional. Ele não tinha, acho que uma atuação diretamente no fórum, mas era o seu presidente. E também apareceu nos Epstein Files e renunciou ontem, né? Então, a gente teve essa semana também o Larry Summers, o ex-presidente de Harvard, ex-secretário do Tesouro americano, também renunciou com a direção do centro acadêmico. Um Nobel de Medicina, o Dr. Richard Axel, também está envolvido, né? E assim, gente, a lista goes on and on, né? Então, acho que vamos aí ver muita gente grande sendo implicada e mostrando o que também tem se falado muito na imprensa americana, né? Como essa elite política e econômica se protege, né? Comete as mais absurdas atitudes e
fica tudo por isso mesmo, né? Um protege o outro, tem uma rede aí de segurança que faz com que eles continuem cometendo esse tipo de coisa de forma, enfim, sem nenhum risco de punição. Então, essa é uma preocupação muito grande, né, que a gente tem que ter de quanta coisa está acontecendo sem que a gente tenha mais vaga ideia, assim, né? Muito bom, né? E você quer fechar com o quê, né? Você quer falar agora do discurso do Trump, do State of the Union? Você quer falar do Carnaval e do Dolce & Gabbana? O que você quer, Bea? Me conta, vai, já que estamos no mês comemorativo do seu aniversário, você que manda. Eu confesso que eu quase peguei uma pipoca para assistir o State of the Union na segunda. Só para dar um contexto aqui para os nossos ouvintes, o State of the Union é um discurso muito tradicional que todo presidente americano faz no início do ano. É sempre em janeiro ou fevereiro, né? E eles fazem um recap, né, do que eles conquistaram, do que eles fizeram, endereçam problemas que estão surgindo. E esse ano realmente a expectativa para o State of the Union do Trump estava muito alta, porque ele tem muita coisa no prato, né? Ele tem uma possível invasão do Irã, ele tem a história da Venezuela, ele tem, enfim, toda essa questão da IA para resolver, ele está, enfim, com essa questão do ICE. São muitas pautas, né, que fazem com que ele esteja permanentemente, né, na mídia. E ele surgiu, né, foi o mais longo State of the Union ever, durou quase 2 horas. Foi muito intercalado por demonstrações de patriotismo. Então ele levou o time de hóquei americano para ser aplaudido, e foi muito engraçado, né, porque no melhor estilo Trump, metade da plateia eram os republicanos que ficam num senta e levanta. Cada coisa que ele diz, assim, a cada minuto eles levantam e aplaudem de pé, aí eles sentam, aí o Trump fala mais uma frase, eles levantam, aplaudem de novo e o J.D. Vance sentado atrás dele, levantando e sentando. Exatamente, Levantando. É um exercício, assim, quase um treino aquilo ali de agachamento. Então eles ficam nesse processo e os democratas não levantam, ficam sentadinhos. E aí o Trump fica olhando para os democratas e dizendo: vocês são ridículos. Caras, né? Não, ele falava assim: vocês são ridículos, vocês não estão aplaudindo o fato de que… Daí ele falava uma coisa assim, daí a câmera filmava a cara dos democratas assim, com a cara de quem comeu e não gostou. Então, assim, foi um espetáculo curioso, assim. Ele acabou distribuindo muitos prêmios e medalhas. Né, honrarias para americanos que ele considera, né, exemplos ali do espírito MAGA, né? E isso foi assim uma constante ao longo de todo o discurso, mas também, como era de se esperar, ele contou muitas mentiras, né? Então você via assim os veículos que eu estava acompanhando em tempo real, apontando, né, as fake news que ele ia dizendo, porque ele lembra que o Trump cunhou esse termo pós-verdade, né, lá no seu primeiro mandato, que são essas frases, esses statements que ele faz e que ele inventa. Ele inventa na maior cara dura, né, um número, ele inventa uma interpretação de alguma coisa. E as pessoas aplaudem e aquilo passa a ser, de uma certa forma, para esse mundo, passa a ser verdade. Tipo, né, um monte de gente começa a acreditar naquilo, né? Então… E não adianta desmentir. Você pode ficar fact-checking tudo isso, porque as pessoas vão continuar acreditando nele. É inacreditável. Me chamou a atenção, né? Porque é o que você falou. Pra falar a verdade, foi a primeira vez que eu parei pra assistir realmente, né? Assim, eu vi uma versão resumida de 1 hora, sabe? Do discurso. E assim, a quantidade de medalhas e de coisas que são histórias lindas, né? A pessoa que sobreviveu, a não sei o que lá. O time de hóquei que ganhou medalha de ouro. Aí todo mundo entra, aplaude. E ele provocando os democratas, né? Nossa, vocês não vão ficar em pé pra isso? Né? Quem aqui prioriza a segurança dos americanos versus imigrantes ilegais? Que é uma frase que, assim, cara, peraí, é para priorizar a segurança de um americano versus um imigrante ilegal que dá, né,
Mas óbvio que por trás disso tem todos os abusos do ICE, tem tudo isso, né? Então os democratas, assim, com aquela cara, e ele fazendo, né? Não, nem a Nancy Pelosi não vai levantar pra nada. Tipo, ele fica provocando, assim, né? Então é uma loucura. Mas esse também foi um State of the Union importante, porque em anos de midterms, né? Que são essas eleições de meio de mandato, eles falam, né? Porque eu até comecei a falar, gente, mas como que era isso comparado com como eram os do Obama, do Biden, os antigos do Trump e tudo. E é interessante, porque obviamente cada um tem a sua leitura, né? Os do Trump tem essa polarização enorme, tem esse tom super forte, combativo, tem muito desse nacionalismo e tal, e tudo vira um espetáculo. E é natural que, por ser o grande discurso que o presidente americano leva para o Congresso americano, ele tem uma importância e vira uma plataforma eleitoral nos anos de midterms, né? E enquanto Obama era super inspirador, usava uma linguagem muito mais elaborada, né? Trazia toda essa coisa da recuperação, do make, né? Do yes we can, da inovação. E o Biden já era mais empático, falava da indústria, da classe média. Então também eles vão trazendo cada um a sua característica mesmo como presidente, né? Não, e assim, eu acho que tem um decoro também, né? Essa coisa de ficar debochando dos democratas que ele fazia essas piadinhas e essas provocações, isso assim… Total! Não é aceitável, não deveria ser aceitável. É inaceitável. Né? Porque você lembrou que Obama, outros presidentes não tinham esse nível de conversa meio rasa, né? Uma coisa até meio de baixo nível, assim, a maneira como ele se dirige aos membros do parlamento, né? Aquilo é um ambiente oficial. Então ele fala como se ele estivesse numa mesa de restaurante brigando com um amigo, né? E assim, eu acho que teve muitos veículos aí que fizeram o fact-checking das afirmações dele. Então, assim, por exemplo, ele falou no começo, ele abriu dizendo que ele herdou uma inflação recorde, que é falso, né? A inflação no último mês do Biden foi de 2,9%, e que o recorde dos Estados Unidos foi 23,7% em 1920. Tudo bem, faz muito tempo, mas não é, né, nada do que ele afirma, né? Ele também disse que ele herdou uma economia estagnada, né? E o PIB que tinha crescido 2,2% em 2025. Então, assim, tudo isso para minar, né, o governo anterior e tentar vender esse ano e meio de governo dele como um grande sucesso econômico, que todo mundo sabe que não é. Né? A economia americana não está nada bem. Então, ele distorce os fatos que são absolutamente checáveis, né? Ele distorce números que são absolutamente checáveis. É só você buscar essa informação que ela existe, né? E mesmo assim ele distorce para poder criar uma narrativa de sucesso econômico, mesmo herdando uma situação tão ruim, o que não é verdade, né? Então, é muito curioso, assim, eu acho, assistir esse storytelling dele, sabe? Essa maneira como ele se comunica. Porque eu acho que, eu sempre falo isso aqui no podcast, né? A gente não estuda o suficiente essa retórica do Trump como algo assim que nunca vi em outra situação. É sem precedentes mesmo a maneira como ele usa as palavras, como ele usa mentiras para construir a própria narrativa e acaba convencendo um monte de gente. Queridos, super obrigada por estarem com a gente, Dea, Mig, em mais um Duplo Clique. E semana que vem tem mais, né, galera? É isso. E aí, prévia de CXSW, prévia de CXSW. Eu viajo na própria sexta. Vai ser assim, vou fechar o podcast e ir para Guarulhos. Maravilhoso! E a gente já pode começar a falar, porque na outra semana estaremos lá juntas. É isso. Gente, super obrigada pela companhia. Até o próximo. Beijo! Tchau, tchau!